nosso capítulo hoje de Apocalipse é o capítulo 11. Nós vamos voltar um pouquinho, uma breve lembrança do que já estudamos nesses 10 capítulos. Nós temos passado por 10 capítulos e temos alguns slides que podem ajudar os irmãos a lembrar. Então, relembrando os capítulos que nós passamos, João, ele está na ilha de Patmos e lá naquela ilha ele vê Jesus ressurreto, Jesus glorificado, aquele que é o Alfa e o Ômega, o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E João é alertado quanto àquilo que há de acontecer ainda, e é pedido que ele escreva tudo o que ele está vendo. Primeiramente, ele vê Jesus de uma forma impressionante, com cabelos alvos como a neve, com os pés como bronze polido, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tem na mão direita as 7 estrelas e anda entre os candeeiros. Jesus está andando entre as igrejas, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, representando igrejas reais da época e também toda a história da igreja. E aquelas estrelas representam os líderes das igrejas, os anjos das igrejas que estão na mão do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 2 e capítulo 3, ele trata das cartas que são enviadas às 7 igrejas, começando com a igreja de Éfeso, depois igreja também de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a cada igreja ele se apresenta de uma maneira e traz ou uma aprovação ou uma reprovação, pelo menos para 5 delas, e uma promessa que será dada ao vencedor. Então esses 2 capítulos tratam das 7 igrejas. No capítulo 4, João tem a visão do trono de Deus. Ele vê um trono majestoso, magnífico, e ele vê alguém assentado nesse trono, e diante do trono 4 seres viventes, com os seus rostos com aparência de leão, com aparência de novilho, com aparência de homem e com aparência de águia. São querubins e representam ali a maneira como Jesus Cristo foi apresentado nos 4 evangelhos. No capítulo 5, ele vê na mão daquele que está sentado no trono um livro selado por fora e por dentro, perfeitamente selado com 7 selos. E aquele livro ele tem uma revelação do que acontecerá sobre a terra naqueles dias finais. E ninguém podia abrir aquele livro, e João se entristece e chora muito, porque ninguém foi achado digno, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos céus, que pudesse pegar o livro e desatar os selos. Mas finalmente é dito, um dos anciãos diz a ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e pode abrir o livro, pode desatar os selos. Essas figuras elas não são muito comuns a nós, a não ser que a gente conheça a história da época, né, os costumes da época. A gente sempre pensa em livro como aqui a Bíblia, encadernado, uma página após a outra. Naquela época eram papiros, eram folhas que eram escritas uma a uma. Então, para juntar um livro, escrevia uma folha, escrevia outra, colocava dentro e ia colocando, formava um rolo. Então, quando fala um rolo, está falando de um livro, com várias folhas de papiro. E é exatamente essa ideia que João está passando aqui no Apocalipse. Para abrir um livro, você tinha que ir quebrando o selo. Então, colocava uma folha, colocava outra, colocava um selo de cera, fechando. Então, para abrir aquela folha, para passar a página, né, você teria que quebrar o selo. Não bastava dar um toque no monitor, né, na tela, né, ou folhear
a folha de um livro, mas tirar aquela folha. É essa a ideia, um rolo, né? Com 7 páginas, com 7 selos, e à medida que quebra o selo, abre uma página. Então a mensagem é revelada, é declarada. Essa é a ideia, o rolo, o livro que estava na mão do Deus Todo-Poderoso foi tomado por Jesus e ele começa a quebrar os selos e revelar aquilo que estava no livro. E ali também é visto uma grande multidão, comprados pelo sangue de Cristo, de toda tribo, língua, povo e nação. E eles estão diante do Cordeiro e eles estão entoando um cântico, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E aí ele vê toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, e todos estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, os céus rompem em adoração, rompem em louvor. No capítulo 6, os selos são quebrados. E à medida que um selo é aberto, algum juízo, um julgamento cai sobre a humanidade ou sobre a terra, sobre a natureza. E o primeiro selo é aberto e introduz então o cavaleiro do cavalo branco. Nós já interpretamos, já explicamos sobre isso, que esse cavaleiro nunca é Cristo, ao contrário, ele é a imitação, o adversário de Cristo, ele é o anticristo, e ele vem montado num cavalo branco e traz uma coroa na cabeça e um arco na mão, e ele vem seguido de outros cavaleiros. As cores dos cavalos falam sobre a natureza da missão de cada cavaleiro. E atrás dele vem um cavaleiro montado num cavalo vermelho, e a sua tarefa é tirar a paz da terra, representa a guerra. Então o anticristo vem prometendo uma paz, e ele estabelece uma paz mundial por pouco tempo, no caso uma semana, mas na metade da semana ele quebra o pacto e ele introduz guerra, e a guerra se segue e é dado aos homens que matem uns aos outros, uma guerra generalizada. Logo após vem um cavalo preto e o seu cavaleiro, e esse cavalo preto aqui representa a fome, e ele traz a balança na mão, que é símbolo de escassez, de falta de víveres, de alimentos. E ele atinge os pobres e prejudica também os ricos, mas nem tanto, né? Os pobres sempre sofrem mais numa época de guerra e de fome. E após vem um outro cavalo, um outro cavaleiro, um cavalo amarelo ou esmaecido, né, ou pálido, ou a cor da morte. E é chamado, o seu cavaleiro é chamado Morte, e traz na garupa o Hades, o mundo dos mortos, né, o inferno, como é traduzido aqui. Então a morte faz o seu papel, e o Hades, o mundo dos mortos, recolhe aqueles que são mortos ali. E é uma grande mortandade, a 4ª parte da terra. Eu fiz uma comparação, né, bem atual. Se isso acontecesse agora, corresponderia a toda a população da China somada à população dos Estados Unidos. Essa é a 4ª parte da terra. Imagina, né? Toda a população da China e mais a população dos Estados Unidos, da América do Norte. Então vem a mortandade pela espada, pela fome e por meio de feras da terra. E aí se abre o 5º selo e é visto as almas daqueles que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eles clamam por vingança. E é dito que se espere um pouco mais até que se completasse o número dos conservos. Ou seja, muitos seriam martirizados ali ainda, naquela situação, né? Agora, é sempre bom lembrar que quando estudamos as igrejas, quando chegou na igreja de Filadélfia, historicamente a igreja de Filadélfia, ela representa no período histórico da igreja, a igreja que é arrebatada, a igreja do amor fraternal, aquela igreja que é levada. Então nós estamos já falando de um período onde a igreja não está em cena na terra. A igreja já foi levada. A noiva se encontrou com o noivo nos ares, ocorreu o casamento,
e o noivo a levou para a casa do pai. Cultura judaica, né? Costume judaico, assim como aconteceu com Isaac e Rebeca, se encontram no campo, depois a leva para a tenda, para a casa da sua família. Então, isso é uma figura que se cumpre no arrebatamento. E ali também são vistos 24 anciãos, ali no céu, e isso representa a igreja arrebatada e glorificada. Nós estamos falando isso lá no caso do arrebatamento, né? Depois vem a abertura do sexto selo, que introduz um grande terremoto, o sol se escurece, a lua fica avermelhada como sangue, astros ou estrelas, como é mencionado aqui, caem por terra, como pegasse uma figueira e sacudisse violentamente, e os figos caíssem todos. Então, um cataclismo, algo acontecendo muito grande na terra. O céu se recolhe como um pergaminho, as ilhas e os montes são abalados, se movem, grandes terremotos. Os reis e os poderosos se escondem nas fendas, nas cavernas, nos rochedos e pedem para que caiam sobre eles. E eles dizem que chegou o dia da ira do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso, e diz: quem é que pode suster-se? O capítulo 7 é a pausa na sinfonia, né? Pausa na música, que se a música não tivesse pausa, não teria nenhuma graça, né? Então é preciso a pausa. E aqui o capítulo 7 é uma pausa, quando João vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, e eles estão segurando os 4 ventos da terra, para que não soprasse nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E aí ele vê o outro anjo que sobe lá do nascente do sol. E ele tem o selo do Deus vivo, é um anjo de Deus. E ele grita, ele clama em grande voz aos 4 anjos que fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados na fronte os servos de Deus. E há o selamento dos 144.000 testemunhas de Jeová verdadeiramente, né? Varões castos que não se contaminaram com mulheres. O livro volta a falar deles mais adiante. De várias tribos de Israel, excetuando aí Dan e Efraim, né? Que são tirados da lista dessas tribos, e nós já falamos sobre as possíveis razões. Depois ele vê uma grande multidão louvando, vê os 4 anciãos e um grande louvor no céu. O capítulo 8, aparece os anjos, após a abertura do 7º selo, com 7 trombetas, e à medida que cada anjo toca uma trombeta, algo acontece na terra, ou um juízo acontece na terra. E eles preparam-se para tocar. A primeira trombeta traz um juízo sobre a terra de saraiva e fogo, misturado com sangue, e queima a terça parte da terra, tudo que é verde, tudo que é árvore, dessa terça parte. Ao tocar da segunda trombeta, uma grande montanha, talvez um cometa, né, um asteroide, um astro do céu, do espaço, cai em chamas no mar, e a terça parte se torna em sangue, ou seja, seres marinhos são mortos ali, e muito sangue toma conta dos mares, dos oceanos, porque a terça parte da criação existente no mar perece. Depois é tocada outra trombeta e também é atingido uma terça parte dos rios e fonte de águas com uma outra grande estrela, um meteoro, né? Um astro cai também como uma tocha. E o nome desse astro é Absinto, porque traz amargura, né? Talvez o enxofre que há nele ou qualquer coisa assim. E muitos homens morreram porque as águas se tornaram não potáveis ou amargosas, talvez até venenosas. Na quarta trombeta, uma terça parte do sol, da lua, das estrelas escurecem, não brilhem nem de dia nem de noite. E uma águia, um anjo,
voando no céu, pronuncia os 3 ais. Ai, ai, ai. Ou seja, o que vai acontecer com os moradores da terra, né? Agora, porque ainda há outros anjos para tocar as trombetas. O capítulo 9, ele introduz a 5ª trombeta, quando um anjo, uma estrela caída do céu na terra, recebe a autoridade, a chave do poço do abismo, e vai lá e solta uns demônios, chamados gafanhotos, porque eles andam em bandos e causam grande destruição. E eles vêm, saem naquela fumaça que escurece o sol e o ar, e eles têm poder como os escorpiões, e agem por 5 meses, não são gafanhotos comuns, gafanhotos não têm rei, e eles têm um rei chamado Abaddon ou Apolion, que é o destruidor, e eles causam tormento por 5 meses nos seres humanos, e não podem matar. Eles não fazem nada com aqueles que pertencem a Deus. Aqueles que têm o selo de Deus, são propriedade de Deus, esses não são atormentados. Mas aqueles que são ímpios ou pertencem à besta, ao anticristo, esses sofrerão grande tormento, desejarão a morte, mas não morrerão. E depois disso também é tocada a 6ª trombeta, e à medida que a trombeta soa, são soltos 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates era uma fronteira natural ao norte, na época do Velho Testamento, do Novo também, mas mais do Velho Testamento, de onde vinham os inimigos, os assírios, os babilônios, desciam ali. E eles estavam preparados, esses anjos, para o dia, o mês e o ano, para matar a 1/3 parte dos homens. E eles vêm com um exército numeroso. Aqui diz que são 200 milhões de demônios, e é uma aparência horrível que tem esses cavaleiros e os seus cavalos. A cabeça dos cavalos é como cabeça de leão, a sua boca solta fogo, fumaça, enxofre, e o rabo deles só parece serpente. Tudo simbolismo para o dano, o estrago que eles causam na humanidade. E 1/3 parte dos homens também foi morta aí nesse caso. E aqui é dada a razão por que os homens estão sofrendo tanto, quando chega aí nos versos 24, ou aliás 20 do capítulo 9, é por causa da idolatria, que eles adoraram ídolos de ouro, de prata, de bronze, de cobre. Mas mesmo com todo o sofrimento, é dito que eles não se arrependeram. O último versículo do capítulo 9, que eles não se arrependem dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, nem da prostituição, nem dos furtos. E finalmente o capítulo 10, foi o último capítulo que nós estudamos, quando o João vê um anjo forte, e ele desce envolto em nuvens, o rosto como o sol, as pernas como coluna de fogo, e ele tem na mão um livrinho aberto. Esse não é o mesmo livro selado com 7 selos, é um outro livro, um livro aberto. Ele não está selado, ele já foi quebrado o selo, né? Já está aberto a mensagem dele. E ele coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, mencionando que ali a mensagem daquele livrinho está se referindo a tudo que vai acontecer no mar e na terra. E ele brada em grande voz, e ele levanta a mão direita para o céu, jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que agora já não haverá demora. Assim que tocar a voz do 7º anjo, tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Eu estou voltando aqui nesse versículo porque o capítulo 11 vai falar exatamente quando é que vai se cumprir a voz do anjo quando tocar a 7ª trombeta. O mistério que foi anunciado pelos servos e profetas. Os servos e os profetas do passado falaram sobre o reino do Messias. E o capítulo 11 contém um anúncio desse reino. Só um anúncio, ainda não está estabelecido. Mas é um anúncio que o Senhor assumirá o seu trono. O Messias virá. E João é dito para João comer aquele livrinho, ele come aquele livrinho, quando coloca na boca, o livro tem o sabor de mel. Gostoso, agradável, né?
mas quando cai no estômago é amargo. As promessas de Deus elas são doces àqueles que lhe pertencem, até mesmo aquelas promessas de julgar todo o pecado, toda a maldade, né? Nós queremos isso mesmo, que tudo que é feito de errado, de impiedade, seja julgado. Mas para os ímpios, para aqueles que sofrem o julgamento, é amargo, né? Como a losna, como o absinto. E aí chegamos no capítulo 11. Dessa vez nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos ler à medida que nós formos avançando aqui. O versículos 1 e 2. João continua dizendo: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. João recebe uma vara de medir, assim como hoje nós temos um metro, a trena, né? Uma fita métrica. Eles tinham instrumentos de medida e eles costumavam usar um caniço, uma vara, às vezes de 3 metros e às vezes de 6 metros, e usavam isso. E aqui é dado a João uma vara. Não sabemos quem é que deu essa vara. Pode ser um anjo, né? Pode ser o próprio Deus. Mas provavelmente um anjo passou esse instrumento de medida para João e mandou que ele medisse o santuário, que ele fizesse essa medida. O santuário de Deus aqui se refere ao templo, não é nada diferente do templo, é o templo que é medido. Agora, qual templo? O templo não existe mais. O templo foi destruído no ano 70 por Tito, general romano, e seus soldados. Então, que templo é esse? O fato é que haverá uma reedificação do templo. Haverá um templo reedificado no período da grande tribulação, porque aquele foi destruído e Israel não está oferecendo sacrifício porque não há mais o local de sacrifício. É já um projeto em Israel, e já é antigo, desde 7 de junho de 1967, tem sido realizado tentativas diplomáticas e outras violentas, né, para obter de novo aquele terreno, aquela parte oriental de Jerusalém, aonde seria o local do templo. Eles não podem construir o templo em outro lugar. O templo tem que ser construído no seu local original, ali no Monte do Templo. Na região onde existia o Templo de Israel, há 2 mesquitas, a mesquita de Omar e a mesquita El-Aqsa. Essas 2 mesquitas estão lá. Elas não estão exatamente no lugar do templo, mas estão na região onde deve ser reconstruído o templo. E para ser reconstruído esse templo é preciso haver um acordo, né? Um acordo de paz com os árabes. E a gente imagina, isso aqui é só imaginação, né? Que isso será um trabalho do anticristo. Ele, para fazer um pacto com Israel, ele teria que dar uma moeda de troca valiosa. Imagina se esse anticristo, que tem um intelecto poderoso, é um líder mundial, ele é um homem, né? Um ser humano, que não é um demônio. O anticristo é um ser humano. É alguém que se levanta das nações, com intelecto poderoso, exatamente no momento em que há uma falta de líderes mundiais. A gente olha para o mundo e você vê assim ninguém. Começando com o nosso presidente, né? Que graças a Deus está lá, né? Que se ele não estivesse lá estava pior ainda. Mas você olha para o mundo e não vê ninguém. Quem que você vai dizer aí? Se você falar Biden, eu vou dar risada na tua cara, né? Aí olha para a América do Sul aqui. Olha para a Europa. Ninguém. Né? Um mais doido que o outro, um mais perdido do que o outro. Não tem nenhum líder mundial que você pode dizer assim, esse é um líder que está governando com sabedoria e ele consegue, né,
com diplomacia. Ninguém, nenhum deles, né? Nem Israel tem, né? Ele está lá a trancos e barrancos, né? Então, a hora que se levantar um homem, né, diplomata, com intelecto poderoso e capaz de fazer milagres, vocês duvidam que o mundo não se curvará diante dele? O Dória está conseguindo controlar o estado de São Paulo. O Dória consegue fazer o que ele quer no estado de São Paulo. Imagina o anticristo, que é muito mais poderoso, que é muito mais inteligente, né? Então o mundo está preparado para um homem com intelecto poderoso e habilidoso na política, especialista em conchaves, em alianças. O mundo está esperando alguém assim. O mundo está caminhando para aquela ideia assim, para que cada um ter o seu presidente, seu primeiro-ministro, né? Tanta divisão, uma cabeça só é melhor, né? E quando chegar a essa conclusão e está lá, estou aqui, né? Sou eu. Agora imagina esse homem, esse anticristo, conseguindo convencer os inimigos de Israel a ceder aquela área que eles tanto querem para reconstruir o templo. Eles vão fazer uma aliança com ele. Exatamente, o pastor Samuel está aqui presente e está dizendo que Satanás vai dar toda a autoridade, como diz lá em 2 Tessalonicenses, né? Com toda a eficácia e poder de Satanás, para enganar mesmo. Para enganar. Hoje, muita gente é enganado por pouca coisa. Por pouca coisa, muita gente é enganada. Nesses dias, nós estamos sendo enganados todos os dias, né? Eu vou só citar uma coisa aqui tão boba, né? Que eu vi, achei um absurdo, né? Um juiz, né? Lá do alto escalão, do STF, na sua palavra para justificar o seu voto ao direito de fechar as igrejas no estado de São Paulo, ele falou assim, olha, até mesmo os que estão falando aí que precisa, as religiões e tudo, tem que lembrar que no passado religiosos foram a favor, né, de fechamento, de isolamento. Martinho Lutero, por exemplo, na época da praga, da peste, ele mesmo se declarou favorável. Só que foi 130 anos antes da praga. Martinho Lutero não era nem nascido. Perceberam como é fácil, né? Mentir? Pessoas não conhecem a história, pessoas não param para pensar no que ouvem. E ele afirmou lá, durante a sua palavra, que Martinho Lutero foi favorável a isolamento, a fechar. Martinho Lutero nem tinha nascido, 130 anos depois é que ele nasceu. E ele estava usando esse argumento, né? Ou seja, eles mentem e a gente acredita, né? E vamos acreditando até que vamos perceber que nós fomos enganados, né? Essa é a história que tem sido contada várias e várias vezes, né? Hoje à noite nós vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos deixar esse assunto mais para a noite. Nós estamos permitindo que pessoas digam para nós o que é essencial. Porque o que é essencial para eles, eles querem dizer que é essencial para nós. Estão dizendo que comida, bebida e coisas materiais são mais essenciais para nós do que a palavra de Deus, do que congregar, do que reunir, do que estar junto. Pessoas estão achando mais essencial a sua saúde do que cuidar dos seus, do que correr o risco de pegar Covid. Não podemos chegar nesse ponto, né? Se tiver que morrer, vão morrer. Mas isso não é mais essencial do que o amor ao irmão, à família. E estão se amando mais a saúde, estão amando mais a saúde, mais a vida, do que aqueles valores mais importantes, né? Nós precisamos parar e pensar nisso, né? Isso vai contagiando mais que o vírus. Está com pouco, nós estamos falando iguais a eles. Estamos tornando iguais a eles. Fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo. Isso aqui é só um desabafo, né? Vamos para frente. Mas esse é o desejo de Israel. Já existe uma escola para preparar jovens israelenses da tribo de Levi, instruindo nos rituais antigos do sacrifício. Essa escola é chamada de Yeshiva Avodas HaKodesh, ou Coroa dos Sacerdotes. Ela foi fundada em 1970, dezembro de 1970. Agora, por que João é mandado medir? O ato de medir, na Bíblia,
tem um sentido de preservar, né, ou de restaurar, ou de destruir, de punir. Nós podemos olhar aqui, vamos olhar Zacarias capítulo 2, versos de 1 a 5. Zacarias 2, versos de 1 a 5. Diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Ali, lá com João é uma vara, né? Aqui é um cordel, outro instrumento de medição. Então perguntei, para onde vais tu? E ele me respondeu, medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aqui é preservação, aqui é restauração, né? Reedificação. Esse é o sentido. Jeremias 31, 38 a 40. Jeremias 31. Jeremias capítulo 31, 38 a 40. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade, que é Jerusalém, será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até ao outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. Aqui a referência, né? Também a reedificação. Vou ler o 40 também. Todo o vale dos cadáveres da cinza, o vale do Inom, né? Dos filhos de Inom, onde se jogava o resto do sacrifício. E todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Essa Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Preservação, né? A ideia de medir. Uma ocasião também, não estou lembrado agora, o pastor Samuel lembrar, vai me ajudar, né? Numa batalha, não sei se na época de Davi ou de Josué, que era dito para medir, né? Os inimigos, né? E se medir uma vez era para deixar vivo, se 2 vezes era para matar, né? Então é uma passagem do Velho Testamento. Mas também medir significa juízo. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 13. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria. Ou seja, a mesma medida que ele mediu Samaria, ele mediria também Jerusalém. E o prumo da casa de Acabe. Como ele colocou o prumo na casa de Acabe. Sabe o que é o prumo, né? Instrumento do pedreiro para ver se há retidão, né? Então ele coloca o prumo lá, ficou longe, né? Está torto, vai cair. Então ele diz assim, assim como eu medi Samaria para destruir, e coloquei o prumo na casa de Acabe, na família de Acabe, para destruir, eu farei também com Jerusalém. Então pegarei o cordel de Samaria, o prumo da casa de Acabe, eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina e o emborca. Como alguém que está na roça, né? Sentou ali, comeu a comida, sobrou um restinho no prato, vai lá e joga no mato, né? Limpa a sujeira. É assim que eu farei com Jerusalém, porque ele mediu com o cordel de Samaria e com o prumo da casa de Acabe. Mais um aqui, Lamentações 2:8. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos. Cairia a defesa, né, de Jerusalém. Não teria mais defesa contra os inimigos. O sentido aqui, o primeiro, de preservação, ou seja, a preservação do templo durante a grande tribulação. Ainda que fosse profanado, seria preservado. Voltemos lá para o capítulo 11. É dito que ele meça o santuário, o templo, o seu altar, ou seja, o altar não seria tirado, e os que naquele adoram, os seus sacerdotes, não seriam mortos. Haveria uma profanação, mas eles seriam preservados. Na quebra da aliança, o templo será profanado, mas não destruído. Pelo contrário, o anticristo vai se assentar lá como Deus e vai querer ser adorado. Isso é profanação, né? Mas não destruição. Então a medida aqui significa isso, né? Tanto o santuário quanto o altar e os sacerdotes serão preservados.
Deus preservará, não permitirá que o anticristo faça alguma coisa com eles, por enquanto, né? Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meça, ou seja, o pátio das mulheres ou o pátio dos gentios, esses seriam pisados pelos gentios por 42 meses. Calcarão aos pés a cidade santa. Qual é a cidade santa? Cidade santa no contexto de João, contexto de Daniel, contexto dos judeus, é Jerusalém. Não é Aparecida do Norte, nem Meca, é Jerusalém. Aqui está se referindo a Jerusalém. Então ele está dizendo que o pátio aí ele vai além, ele não fica somente naquela área ao redor do templo, a área mais exterior, mas também está incluindo a própria cidade. A própria cidade de Jerusalém será pisada pelos gentios, ou seja, os gentios estarão dominando. A ideia de pisar significa conquistar. Lembra de Josué? Onde colocar a planta do seu pé será tua, né? Quando um soldado vencia o outro, ele colocava o pé no pescoço, né? Ou seja, derrotei, venci. Então eles terão aí o tempo preservado, mas a cidade tomada. É isso que está sendo dito. Então, não mediu para proteger, significa que está ali à mercê dos gentios. É isso que ele está fazendo. Os gentios pisarão a cidade por 42 meses. O que seriam esses 42 meses? Né? Por que 42 meses? 3 anos e meio. Exatamente, né? É uma maneira de falar do tempo aqui. Os judeus serão alvo do ódio do anticristo e dos seus seguidores na terra. E o maior ódio dele, é claro, é contra Deus. Então, o livro do Apocalipse, também o livro de Daniel, ele vai mostrar umas medidas de tempo referente a 70 semanas, ou a 70ª semana de Daniel. Às vezes aparece 42 meses, que são 1.260 dias, ou 3 anos e meio, né? Às vezes é dito aqui, lá em 12:6, por exemplo, capítulo 12, versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1.260 dias, ou 42 meses, né? E lá em Daniel, capítulo 12, versículo 7, fala um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Um tempo, um ano, tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. 1.260 dias, 42 meses. Várias maneiras de falar, como dizer assim, 6 meses, um semestre. Mesma coisa, né? 12 meses, 1 ano, mesma coisa. Maneiras de falar sobre divisões do tempo. Então, o tempo será protegido, não será derrubado, apenas será profanado. É isso que está se referindo aqui. E esse tempo que está falando se refere à 70ª semana de Daniel. Daniel capítulo 9 fala de 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, né? Até o príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, profetizado por Daniel, se refere ao abominável da desolação, o anticristo, esse líder mundial. Pois não, pastor Samuel? Sim. A observação que o pastor Samuel está falando é que lá no mesmo capítulo 9 fala isso, que ele fará aliança, né, com o povo por 1 semana, mas na metade da semana ele quebra a aliança, né? Ele se assenta no templo como Deus e exige adoração. É exatamente isso aqui que está sendo mencionado, né? Que a aliança foi feita e ele permite que faça o templo, né? Como um líder mundial, ele até trabalha para que isso aconteça, mas visando ele ser adorado. Não só ele, né? O anticristo, a besta, mas também exige que adore o dragão e a imagem da besta. É feita uma imagem, a imagem tem que ser adorada. Isso aí é tudo assunto para frente, né? Nós vamos estudar mais aí capítulo 13, que vai falar mais especificamente sobre a besta ou o anticristo. A partir do verso 3, ele fala aqui sobre as 2 testemunhas. Vou mudar aqui o slide. 2 testemunhas são mencionadas daqui. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1.260 dias, vestidas de
pano de saco. São estas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. São chamadas essas duas testemunhas de duas oliveiras e dois candeeiros. Para alguns, se trata de Enoque e Elias. Por que será? Por que alguns pensam que é Enoque e Elias? Algum palpite aqui? Menos o pastor Samuel. Algum palpite? Por que vocês acham que alguns acham que é Enoque e Elias? É simples demais, é só uma palavra, né? Ou uma frase. Não morreram, né? Por quê? Porque tem um verso que fala, né? Importa aos homens morrer uma única vez, né? Depois disso o juízo. Então, esse é um argumento, né? Se foi Enoque e Elias, Enoque foi trasladado, né? Foi levado por Deus. Elias também, né? Foi para o céu antes de morrer. Então eles viriam agora, na grande tribulação, como testemunhas, e eles são mortos pelo anticristo. O anticristo peleja contra eles, os vence e os mata, lá em Jerusalém. Então seria uma explicação, né? Tá vendo? Até eles morreram, né? Não morreram naquela ocasião, Deus guardou eles vivos para vir na grande tribulação para morrer. É um argumento forte, mas será que é, né? Talvez, né? Isso tudo tem referência, mas não estamos lendo essas referências do Velho Testamento. Outros acham Moisés e Elias. É um argumento assim um pouco mais forte ainda, embora Moisés tenha morrido, né? Claro que ele morreu ali no Monte Pisga, ou Nebo, e Deus sepultou o seu corpo. Porque a descrição que se faz daquilo que eles fazem, né? E eles representam a lei e os profetas. Ambos estiveram no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração, aquela visão do Monte da Transfiguração, pelos três que estavam com Jesus, ela foi uma antecipação do reino. Eles viram a glória do reino ali naquele momento, do rei, né? O Messias, né? Com a sua glória, né? Brilhando ali, e Moisés e Elias como testemunha. Outros acham Josué e Zorobabel, né? Pensando lá em Zacarias capítulo 4, por causa da oliveira e do candeeiro, né? Uma aplicação de Zacarias capítulo 4. A gente não pode dizer com certeza quem serão essas duas testemunhas. Ainda que há o argumento, eu não gosto de ficar em cima do muro, né? Ainda que há o argumento forte, né, de que os homens têm que morrer, esse argumento não é tão forte, né? Por que esse argumento não é tão forte? Agora o pastor Samuel pode participar também. Por que esse argumento não é tão forte, que todo homem tem que morrer? Porque há o arrebatamento, nós não vamos morrer, ué. Não é verdade? No arrebatamento a gente não morre. Os crentes que foram arrebatados não morrerão, né? Então há exceção, né? Aqueles que foram arrebatados não passarão pela morte. Então, ainda que alguns acham Enoque e Elias, eu ainda acho que é Moisés e Elias, né? Não posso garantir, mas tem mais essa... Ou pode ser outros dois também, né? Que vêm com o espírito de Moisés e de Elias, como aconteceu com João Batista, que veio no espírito de Elias. Mas me faz pensar nisso, né? Moisés e Elias, por causa da aparência, da similaridade, né, com o ministério e com o que eles fazem aí. Sim, duas vezes, né? No Velho, no Novo, né? Também, aqueles que ressuscitaram ali quando Jesus, né, venceu a morte, né? Nem foi quando venceu a morte, quando morreu mesmo, né? Foi antes da ressurreição dele. Saíram e entraram na cidade, né? E viveram por quanto tempo, né? Lázaro também viveu por quanto tempo. Então aqui não sabemos bem, mas eu tenho essa impressão que seria Moisés e Elias. São essas duas oliveiras e dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca, devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar dano, certamente deve morrer. Aí também é dito, eu vou ler um pouco mais, depois a gente volta comentando os versos. É dito também que elas têm autoridade para fechar o céu, no sentido de não chover,
durante os dias em que profetizarem, têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Aí nós estamos vendo claramente, né, que Moisés e Elias fizeram no passado, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos. No caso de Moisés, foi Deus, né, em todos os casos, mas através de Moisés, falando a Faraó, vinha todas aquelas pragas sobre o Egito, tantas vezes quantas quiserem. Então, o mistério dessas duas testemunhas aí é muito semelhantes àquilo que Moisés e Elias também fizeram. Os sinais que eles fizeram nos arremete para aquilo que aconteceu lá no passado. Agora pode ser provavelmente dois profetas ou dois seres humanos no espírito de Moisés, de Elias, assim como aconteceu também com João Batista. A gente vai lembrar da passagem onde Elias fez cair fogo do céu. E aqui fala, né, de consumir com fogo. Moisés também fez maravilhas com fogo, né, lá em Êxodo 9, 23. E também Elias orou para não chover e não choveu por 3 anos e meio. Então, alguma coisa assim. Poder sobre as águas, através de Moisés, Deus abriu o mar para que eles passassem. Elias também fez chover, poder sobre as águas. Converter água em sangue, aquela praga, transformar a água do Nilo em sangue. Não só do Nilo, mas das fontes também. Ferir a terra com toda a sorte de pragas, as 10 pragas. Então, tudo isso nos faz pensar que seriam esses dois. Mas como elas vêm? Elas vêm vestidas de pano de saco, ou seja, contristadas pelo que vai acontecer, né? Mostrando tristeza. E vão agir por 1.260 dias, ou os 42 meses. E depois disso devem morrer para que o seu testemunho tenha maior valor. Elas vêm do Espírito Santo, né? Como candeeiros que brilham como 2 oliveiras, de onde sai o azeite, né? Para exatamente acender o candelabro, o testemunho. Esse é o objetivo, elas vêm para testemunhar na terra. Então entendemos aqui que os 144.000 testemunhas, mais essas 2 testemunhas, têm um papel específico, um objetivo específico, de testemunhar sobre o Messias na terra durante aqueles anos. E o verso 5 diz que se alguém quer causar dano, sai fogo da boca e devora os inimigos. E se alguém pretende causar-lhe dano, certamente morrerão. Ou seja, durante todo aquele período, os 1.260 dias, que eles têm que testemunhar, ninguém consegue vencê-los. Eles vão dar o seu testemunho durante todo aquele tempo. O verso 6 nós já mencionamos o que eles podem fazer, mas o verso 7 é que diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, sobre essa besta nós vamos falar no capítulo 13, que é o anticristo, pelejará contra elas, ou seja, lutará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver, o cadáver das testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Nós poderíamos ter uma dificuldade de interpretação se o versículo só falasse que a grande cidade se chama Sodoma e Egito. Estaria uma dúvida, né? Mas quando fala onde também o seu Senhor foi crucificado, aí ajudou a interpretar, né? Aqui está dizendo que o Senhor das 2 testemunhas é o próprio Jesus, e foi em Jerusalém que ele foi crucificado. Ele não foi crucificado em Sodoma. Sodoma não existia mais, né? E nem foi levado ao Egito para ser crucificado. Então por que aqui é mencionado Sodoma e Gomorra? Ou Sodoma e Egito? Por causa da imoralidade, né, que
houve em Jerusalém e por causa da violência que houve, escravidão, né? Opressão que havia em Jerusalém, e foi chamado de Sodoma e Egito, o lugar onde foi crucificado. E os seus corpos ficarão ali, expostos, lembrando aquilo, né? Jesus falando, olha, se eu que sou o Senhor me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Isso acontecerá com essas duas testemunhas. Uns anos atrás, nós ficaríamos um pouco em dúvida quanto a esse versículo 9. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Isso era uma abominação. No Velho Testamento, a única possibilidade de deixar um cadáver insepulto por vários dias era quando era um assassino de sacerdote. Quando matavam o sacerdote, eles deixavam o cadáver ali como vergonha, né? Por vários dias. Mas, de outra maneira, o cadáver tinha que ser sepultado logo. Mas aqui, os cadáveres das duas testemunhas são deixados por 3 dias e meio e não permitem que os cadáveres sejam sepultados. Agora, como é que no passado podia conceber a ideia de que muita gente, né, vários países veriam isso? Hoje, maior facilidade, nós sabemos como, né? Internet, televisão, né, transmitindo para o mundo todo. Olha aqui, vencemos os nossos inimigos. Está aqui os cadáveres, né? Aqueles que eram invencíveis, que devoravam, que matavam com fogo, agora foram derrotados pela besta. E eles vão festejar, né? Vão fazer uma grande festa. É isso que está dizendo aqui. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, porque eles foram mortos. Realizarão festas, comemorarão, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A mensagem deles incomodava, né? Porque a mensagem deles falava contra tudo que era errado, tudo que se referia ao anticristo. E isso será transmitido, né? Uma comemoração pelo que aconteceu a essas 2 testemunhas, esses 2 profetas. Sim. O pastor Samuel está se referindo que a mesma forma, né? Aqui são mortos por causa da palavra, né? O testemunho que dão, pela palavra que eles pregam. Perseguição. Começa assim, né? Bem sutil, até que fica escancarado, né? Começa com sutileza a perseguição, depois se escancara. É aquela história, né? Que o cão, o diabo, ele não arromba a porta, ele bate. Aí você abre um pouquinho e ele bota aquele pé de cabra dele, né? Pé de cabra literal, né? E ele, depois que ele põe o pé de cabra, ele bota o ombro, né? Depois ele entra na casa e toma conta, né? Então, o diabo faz isso, né? Ele vem sutilmente e ele vai conquistando o território. E depois ele toma conta da casa. E os irmãos sabem que ele não vai aparecer em pessoa, né? Não vai aparecer em pessoa fazendo essas coisas. Ele tem os seus enviados, infiltrados em tudo na sociedade, né? E só não vê quem não quer ver, né? Ele está agindo, e muito forte. Mas o versículo 11, né? Diz aí, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, Deus ressuscita, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Agora, tenta imaginar essa cena. O mundo, né? Exceto aqueles que são de Deus, a maioria do mundo comemorando, mandando presente para o outro, festa, né? Festas gigantescas, comemorando, assistindo o tempo todo, né? No celular. Entra ali no Facebook, no WhatsApp, tem foto, tem vídeos, né? Vendo, olha aqui o anticristo matando eles, né? Vencemos, né? Comemorando, festejando. 24 horas mostrando lá a cena, câmeras lá direto mostrando aqueles 2 mortos. Olha o que acontece, quem se volta contra a besta, né? E de repente começa a ver aqueles 2 se levantar. E tem grande medo, né? Porque eles podem destruir com fogo. Mas não é isso que eles vão fazer mais. Então o espírito de vida entra naqueles 2 e eles se erguem, se levantam do chão, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu,
dizendo-lhes: subi para aqui. É a voz de Deus, venha para cá. Assim como Jesus foi visto por Estevão, em pé à direita do Pai, esperando o servo fiel, né, para ser recebido lá no céu. Aqui, Deus está chamando eles para o céu. E subiram ao céu, uma ascensão. Agora, imagina essa cena também, aquelas duas testemunhas ressuscitando e as câmeras filmando elas subindo para o céu, até desaparecerem numa nuvem. E os seus inimigos a contemplaram, literalmente, né? Poderão assistir dezenas e centenas de vezes o mesmo vídeo, vendo a imagem daquelas testemunhas subindo para o céu. Naquela hora, naquele momento que elas ressuscitam e ascendem ao céu, houve grande terremoto, abala a terra, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000, aqui é local, né? Jerusalém. Então o terremoto, a terra se fende, né? Treme, 10ª parte da cidade cai, talvez ali ao redor da praça, né? Da cidade, onde estavam as duas testemunhas, e morrem 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso não significa que elas passaram a crer, né? Elas reconhecem que Deus é quem fez aquilo. Aquilo não é não foram abduzidos, né? Não são extraterrestres que levaram as duas testemunhas, mas reconhecem que foi Deus, aterrorizados. E o verso 14 diz que passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Aí os 3 ais mencionados no final daquele capítulo anterior estão se cumprindo. Agora a 7ª trombeta é tocada. O 7º anjo, que tem a 7ª trombeta, ele toca a trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a última trombeta. A das 7 trombetas tocadas, essa é a última. É o anúncio do reino de Cristo e a aparição da arca. Tem uma linha de interpretação, né, escatológica diferente, que até no início fizeram um áudio, depois fizeram um vídeo, né? Que ao tocar da 7ª trombeta a igreja será arrebatada, né? Foi uma localização errada, né, na escatologia bíblica. Aqui a igreja já foi faz tempo, né? A igreja não está ali. Mas esse era um LP, os jovens nem sabem o que é isso, né? Vinil. Agora está voltando, né? Era um vinil que tinha, né, a 7ª trombeta. Aí tocava a 7ª trombeta e a igreja era arrebatada, né? Aqui a igreja já foi arrebatada, aqui está se tratando de um anúncio do estabelecimento do reino. É só o anúncio. Aqui, esse capítulo, aqui no finalzinho, no toque da 7ª trombeta, há o anúncio do reino de Cristo e a aparição da arca. A arca que desapareceu, a arca da aliança, né, a arca sagrada, que sumiu, é vista no céu agora. E os incrédulos devem temer, né, porque agora o anúncio em breve acontecerá, porque logo no final da grande tribulação ele volta, ele vai estabelecer o reino, mas antes de estabelecer o reino, ele vai se assentar no trono de glória e vai julgar as nações. Lembra de Mateus, quando fala que ele separa os cabritos das ovelhas? É aí. O joio do trigo? É aí. Esse é o julgamento que acontecerá. Então é anunciado aqui, ao tocar a trombeta, houve no céu grandes vozes, talvez de anjos, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, Messias, ungido, e ele reinará pelos séculos dos séculos, para sempre. Aqui a gente entende a figura da estátua de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor. Aquele que começou com a cabeça, Império Babilônico, né? Depois o peito e os braços, Império Medo-Persa, o ventre e os quadris, Império Grego, as pernas, Império Romano, e os pés, ferro e barro, o Império Romano restaurado, com o líder anticristo,
E aquela estátua no sonho estava de pé terrível. De repente, uma pedra cortada sem auxílio de mãos, intervenção divina, uma pequena pedra, ela vem, bate no pé da estátua, o ponto fraco, ferro com barro. Toda a estátua vem abaixo, ela se deteriora, e o pó é levado pelo vento, ninguém lembra mais, como a palha é levada pelo vento. Ou seja, chegou a plenitude dos gentios. O tempo dos gentios dominar sobre o mundo acabou. Aquele que começou com Nabucodonosor, o primeiro grande império mundial, termina com o último, nos 10 dedos da estátua, dominados pelo anticristo. O último império mundial passou. E um outro império assume também mundial. E lá em Daniel capítulo 2, né, bem lá no final, diz que aquela pedra se torna numa grande rocha e enche toda a terra. Aquilo é o governo mundial de Cristo. É esse o anúncio que está sendo feito aqui, nesse final. O reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele assume o trono, reina por 1000 anos, e esse reino jamais passará. Não haverá outro depois dele. E assim que acontece isso, esse anúncio, a parousia está próxima. E é claro, antes da parousia, o Armagedon, a batalha final, Cristo está para voltar. É dito no verso 16 que os 24 anciãos se prostraram diante do trono de Deus sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Eles se prostram e adoram e dizem: graças te damos, verso 17, Senhor Deus Todo-Poderoso. Notem que novamente está se referindo a Jesus, o Messias, né? O Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que és eterno, que eras, já existia no passado, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na pessoa do Filho, pessoa de Jesus Cristo. É Ele que vem para reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. As nações se voltam, né, contra Israel, se juntam lá no Vale do Megido, cercam Jerusalém, querem destruir todos os judeus. Aqui é tudo um anúncio ainda, né? Está antecipando o que vai acontecer aqui no livro do Apocalipse. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Isso aqui tudo acontece na volta de Cristo, a segunda vinda, quando ele vem à terra pessoalmente. Os seus pés tocam o Monte das Oliveiras, ele julga as nações, recompensa os seus servos, né, os mártires, estabelece o reino e destrói aqueles que estão destruindo a terra. E o versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, é como se houvesse o templo lá no céu, né? É aberto. O templo, o tabernáculo e o templo terrestre eram uma réplica, um simbolismo daquilo que é o céu. Então abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Onde está a glória de Deus, né? Às vezes é seguido por isso. Relâmpago, vozes, trovões, como aconteceu lá no cume do Monte Sinai. O monte tremeu, fumegou, abalou, ouviram trovões, ouviram vozes. E é isso que acontecerá nessa visão. Aqui não é um juízo, né, mas uma manifestação do poder de Deus e da sua glória. Então a arca foi vista lá e acompanhada por relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Isso impressiona, né? João nunca poderia esquecer daquilo que viu, visões extraordinárias. Este é o capítulo 11, onde a 7ª trombeta é tocada e completa então aquela sessão dos 7 anjos tocando as 7 trombetas. O capítulo 12 é um estudo a ser feito ainda e vai falar sobre Israel e sobre Satanás, ou o dragão vermelho, o dragão perseguindo Israel, na figura da mulher aqui.
Terminamos por hoje. Que Deus te dê um domingo abençoado e te ajude a entender o livro de Apocalipse.